Fala galera, beleza? Tranquilo? Sou na paz, professor Dudu, mais uma aula de Química e hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade à ligação química, beleza? Nas aulas anteriores a gente começou a entender o que era uma ligação química, qual o intuito da ligação química, a gente entendeu sobre estabilidade, regra do octeto, conversamos bastante sobre os gases nobres. Na aula passada conversamos sobre ligação iônica, entendemos como funciona aquela transferência de elétrons, ok? E nessa aula a gente vai falar sobre ligação covalente, um tipo de ligação um pouco diferente. Foco na lousa, olha lá, a nossa ligação covalente, pessoal. Bem, o que é a nossa ligação covalente? Ligação covalente ocorre com um compartilhamento de pares de elétrons ou pares eletrônicos. Pessoal, um macete interessante, olha aqui, ó, ligação covalente compartilha. É isso aí. Lá na ligação iônica, a gente vê a transferência de elétrons do metal para o ametal. Aqui na nossa ligação covalente vai compartilhar, eles são amiguinhos, né? Então vai compartilhar pares de elétrons ou pares eletrônicos. Quais que são os elementos químicos participantes desse tipo de ligação? Bem simples. A metal com A metal. Dá um exemplo de um A metal com A metal. Cl2. Eu tenho A metal com hidrogênio, H2O e hidrogênio com hidrogênio. São os participantes. Olha aqui para mim. A ligação covalente ela é bem tranquila de se trabalhar e identificar os elementos químicos participantes devido ao fato de que a quantidade de ametais é bem pequena, comparável aos metais. A gente viu lá na tabela periódica que os metais são gigantescos, aquela grande quantidade de metais são gigantescos. Aqui não é metal não, é uma quantidade de grupos seleto, beleza? Foco na lousa, presta atenção. Cada traço presente na ligação covalente representa 2 elétrons. Então a gente já sabe que na ligação covalente a gente vai trabalhar com traços. E esses traços representam logo ali o nosso compartilhamento de elétrons, nosso par eletrônico, beleza? Continuando, na ligação covalente, os átomos vão compartilhar elétrons a fim de chegar a, olha aqui, ó, estabilidade, garantida de novo pela regra do octeto. Então, de novo, a nossa estabilidade é o foco da nossa ligação química. Pessoal, a gente tem algumas exceções. Olha aqui, berílio e boro são exceções da regra do octeto, pois o berílio se estabiliza com 4 elétrons e o boro com 6 elétrons, respectivamente, na camada de valência, ok? Então, são algumas exceções. Ah, professor, é muito recorrente isso aí, cai berílio e boro? Na verdade, não. Na ligação covalente, a gente vai trabalhar algumas moléculas um pouco mais simples, né? Molequinha de H2O, molequinha de HCl. Então, uma molequinha bem mais tranquila de NH3, só para a gente entender primeiro esse conceito de compostos covalentes. Dando continuidade, a gente vê aqui como que funciona uma ligação, né, covalente. Bem, falei para vocês, ligação covalente, o que acontece? Compartilhamento. Beleza. Compartilhamento de pares eletrônicos. Par é 2, são 2, né? Então, compartilhamento de 2 elétrons. Bem, eu coloquei aqui um hidrogênio A com hidrogênio B. Eles vão reagir. O que vai acontecer? Eles vão compartilhar esses elétrons aqui entre eles. Ou seja, esses 2 elétrons pertencem tanto ao elemento, o hidrogênio A quanto ao hidrogênio B. É igual como se fosse criança e tem um brinquedo e 2 irmãos. Aí você compra um brinquedo e os 2 irmãos compartilham. Os 2 irmãos são donos do brinquedo. Então o pai não vai comprar um videogame para um videogame para o outro. Não tem necessidade. Você compra ali um videogame, dá 2 controles, os 2 brincam juntos, lógico vai brigar, mas os 2 brincam juntos porque eles vão compartilhar o mesmo aparelho eletrônico, o mesmo videogame. E assim vai acontecer na ligação covalente. Só que em vez de videogame vai ser o quê? Par de elétrons, beleza? Se a gente analisar aqui o nosso hidrogênio, nossa molequinha H2, por que H2? Eu tenho 2 hidrogênios, obviamente. O hidrogênio, ele era um elemento de exceção igual ao hélio, né? A gente tinha um hidrogênio e a gente tinha um hélio. Ambos são elementos que ficam estáveis com 2 elétrons. Ou seja, esses 2 elétrons pertencem ao hidrogênio A, ele está estável. Esses 2 elétrons também pertencem ao hidrogênio B, ele também está estável. Beleza? Então, por meio do compartilhamento, eles vão estar chegando à estabilidade juntos, um auxiliando o outro. Seguindo aqui, tem uma coisa muito importante para a gente conversar, que é a coisa chamada de fórmula molecular. Pessoal,
Fórmula molecular indica a quantidade de átomos de cada elemento químico que forma uma molécula. Por exemplo, eu tenho aqui ó, H2O. Eu gosto muito de falar do H2O, da água, né? H2O, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A fórmula molecular da água é H2O. Né? A água, o nome dela, nossa, H2O é o que representa a minha água. Se eu tiver aqui o meu ácido sulfúrico, aquele ácido potente, H2SO4. A fórmula molecular do ácido sulfúrico é isso aqui. Eu consigo identificar o ácido sulfúrico por conta da sua fórmula molecular, onde eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Tem mais molequinha? Tem, vamos lá. HClO3, fórmula molecular com 1 hidrogênio, 1 cloro, 3 oxigênios. Beleza? Fórmula molecular do gás que a gente respira, O2, são 2 oxigênios. E do ozônio, a nossa camada de ozônio, que protege a Terra, né, por dos raios ultravioletas, 3 oxigênios. Vê que são compostos diferentes. O oxigênio, o O2, a gente respira, o O3 a gente utiliza ali na proteção dos raios UV. Beleza? Então, essa é a nossa fórmula molecular. É importante a gente entender, a gente conversar sobre isso aí, porque o intuito, quando a gente faz as ligações, é chegar na nossa fórmula molecular, característica daquela substância. Bem, quando a gente fala de ligação covalente, foco na lousa, tem aqui, ó, fórmula eletrônica de Lewis. Bem, eu já vi falar sobre isso. A gente viu lá em ligação iônica. Aqui na ligação covalente também tem. Olha aqui para mim. Lembra lá que na ligação química eu tenho que ter a análise da camada de valência. Na fórmula eletrônica de Lewis, eletrônica, mostra o quê? Os elétrons. Elétrons aonde? Camada de valência. Camada de valência não é responsável pela ligação química. Está tudo interligado. Então, na fórmula eletrônica de Lewis, eu vou estar representando os elétrons envolvidos, os da camada de valência, e o restante, estou nem aí. O foco meu é camada de valência. Eu vou estar representando os elétrons da camada de valência, fazendo assim as ligações químicas, no nosso caso da ligação covalente, compartilhar. Por meio desse compartilhamento, a gente identificar se as coisas vão ficar estáveis, beleza? Foco na lousa, vamos dar uma analisada. Fórmula eletrônica de Lewis também representa a organização da molécula, fórmula eletrônica, e tem o objetivo de demonstrar o compartilhamento dos elétrons do átomo. Igual eu estou dando um exemplo aqui do H2O. Presta bastante atenção que eu tenho essa nuvem aqui. Ó. Essa nuvem, pessoal, é justamente representando a ligação química ou compartilhamento, certo? Então, aqui eu estou mostrando os elétrons envolvidos. Esse elétron que eu vou pintar aqui de vermelhinho é do meu hidrogênio A. Esse elétron que eu estou pintando de vermelhinho aqui é do meu hidrogênio B, certo? E os outros azuis são dos meus oxigênios. Só que quando a gente faz o compartilhamento, esses 2 elétrons da nuvem pertencem ao hidrogênio A e ao oxigênio. Esses 2 elétrons que estão na nuvem pertencem ao hidrogênio B e ao oxigênio. E a gente consegue contar. Então, por exemplo, ó, o hidrogênio A ele tem 2 elétrons. Ele fica estável com 2 elétrons, ele está feliz. O hidrogênio B também está com 2 elétrons, está feliz. E o oxigênio? Bem, o oxigênio, vamos fazer a nossa distribuição eletrônica só para a gente focar um negócio. Ó. 1s2, 2s2, 2p4. Né? O oxigênio ele tem 6 elétrons. Está aqui representado de azul. 4 embaixo, 2 em cima. Ele não precisa de 2 para chegar a 8? 6 mais 2 dá 8. Vamos lá. O oxigênio tinha 6, só que tem 1 do hidrogênio A e 1 do hidrogênio B. Vamos contar tudo? Vamos pegar aqui o verdinho só para facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque está compartilhando. A gente tem que entender que o par é de um elemento e do outro também. Então aqui ele está com 8 elétrons. Então ele está feliz. Aqui na fórmula eletrônica de Lewis mostra justamente os elétrons que estão sendo envolvidos no compartilhamento e assim buscando a estabilidade. Beleza? Então se a gente continuar aqui, eu posso mostrar também outra fórmula que a gente chama de fórmula estrutural. Qual que é a diferença da fórmula estrutural e a fórmula eletrônica? Fórmula eletrônica, eu estou mostrando todos os elétrons ali. Olha os elétrons do oxigênio, olha os elétrons do hidrogênio. Essa é a fórmula eletrônica. Bem simples de a gente entender. A fórmula estrutural, pessoal, veja bem aqui na tela, eu mostro apenas a estrutura. Uai, cadê aqueles elétrons que estavam aqui embaixo do oxigênio? A gente não representa, ele está subentendido. Então, na fórmula estrutural, a gente demonstra as ligações por meio de um traço. Né? Aqui, ó,
representam, cada traço é uma ligação química. Ou seja, eu tenho um elétron de cá e um elétron de cá. Um elétron de cá e um elétron de cá. Cada traço representa o par eletrônico. Uai, olha aqui, compartilhando tem um par eletrônico. O traço também tem um par eletrônico. E assim a gente mostra a estrutura. Fica um pouco mais limpo, um pouco mais simples da gente entender, da gente identificar a molécula. Em vez de mostrar esse tanto de elétron aqui, ó, a gente vem aqui, ó, simplifica colocando o traço. Beleza? Vamos conversar mais sobre isso, foco na lousa. A gente vai falar sobre a fórmula molecular. Ele quer saber o que? Determine a fórmula molecular, eletrônica de Lewis e estrutural da ligação entre átomos de hidrogênio. Então vamos colocar hidrogênio com hidrogênio? Então, primeira coisa, eu vou analisar. O hidrogênio, ele tem apenas um elétron. Distribuição eletrônica dele, 1s1. Bem, o hidrogênio, vamos pegar aqui outra corzinha para ficar bonitinho. O hidrogênio tem um elétron só. E a gente aprendeu que ele fica estável com 2. Então ele precisa de mais um. Beleza. Então vamos aqui. Eu tenho um hidrogênio e eu tenho outro hidrogênio. Cada hidrogênio não tem um elétron? A gente acabou de olhar isso aí. Ó. Então tem um elétron do hidrogênio, um elétron do outro hidrogênio. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar para compartilhar. Então, colocou aqui para compartilhar. Eu gosto de trabalhar em caixinha do que a no vizinho. Fica a critério seu. Esses dois elétrons pertencem a esse hidrogênio e esses dois elétrons pertencem a esse hidrogênio. Ou seja, os dois hidrogênios estão estáveis. Aqui é a minha fórmula eletrônica, porque eu estou mostrando os elétrons. Eletrônica de Lewis. Bem, cada tracinho a gente viu que representa uma ligação. Então eu posso representar isso aqui, ó, hidrogênio ligado a hidrogênio. Porque a gente sabe, né, a gente falou desde o primeiro slide, que cada ligação tem o quê? 2 elétrons nas extremidades. Quantos hidrogênios eu tenho no total? 2. Ah, então aqui é o meu H2. Essa é a minha fórmula molecular. Então está aqui, ó, fórmula molecular de vermelho. A minha fórmula eletrônica de Lewis está ali de roxo. E aqui é a minha fórmula estrutural. Estou mostrando a estrutura. Estrutural. Estou mostrando a estrutura da minha molécula. Beleza? Então são as 3 fórmulas aí para a gente identificar. Esse, no caso, foi do meu hidrogênio. Temos agora o caso também, ó. Determine a fórmula molecular, eletrônica de Lewis e estrutural da ligação entre átomos de oxigênio. Massa, então vamos primeiro lá, distribuição eletrônica. Já aprendemos passo a passo. Ó. O oxigênio, ele tem 8 elétrons. Então fica 1s2, 2s2, 2p4. Quando a gente faz a contagem aqui da camada de valência do nosso oxigênio, 2 mais 4 dá 8. Opa, 8 não, 6, né? 2 mais 4 dá 6. Vamos apagar isso aqui. 2 mais 4 dá 6. 6 elétrons. Então ele precisa de quantos para chegar em 8? Né, que é a nossa regra do octeto. Ele precisa de mais 2. Ah, se ele precisa de mais 2, então ele tem que fazer quantas ligações? 2 ligações. Então começando a pegar o jeito. Olha o hidrogênio. O hidrogênio precisava só de mais um, fez uma ligação. O oxigênio precisa de 2, vamos fazer 2 ligações. Foco na lousa, vamos desenhar. Primeiro eu tinha um oxigênio, né? A gente vai colocar oxigênios para reagir um com o outro. Cada oxigênio tem quantos elétrons? 6. Vamos desenhar os nossos 6 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos compartilhar o par de elétrons. Então, aqui, ó, vou compartilhar isso aqui de cima. Bem, cada oxigênio tinha 6. Está ganhando 1, está compartilhando, fica com 7. Opa, está errado. Eu preciso de 8. Por isso que eu vou fazer 2 ligações. Eu vou compartilhar 2 pares de elétrons. Agora sim, agora ficou bom. Porque cada hidrogênio tinha 6. Com mais 2, 8. Então, esse hidrogênio está estável, esse hidrogênio está estável. Quantos oxigênios eu tenho nessa bagunça toda? 2. Então, isso daqui é a minha fórmula molecular, né? Aqui é a minha fórmula eletrônica. E a minha fórmula estrutural? Mais simples ainda. Quantas caixinhas eu tenho? Tem 2 caixinhas, isso representa 2 ligações. Então, tá assim. 2 ligações. A gente chama isso aqui, pessoal, de ligação
dupla. Vamos anotar aqui, ó. Ligação dupla. Além do hidrogênio, quando eu só tenho uma ligação, a gente chama isso aqui de ligação simples. Né? Beleza. Pronto. Fiz tudinho bonitinho. Os meus oxigênios, cada um está com 8 elétrons. Está todo mundo feliz. Jesus está amando cada um de nós. Beleza? Continuando, ele me fala o seguinte, ó, determine a fórmula molecular, eletrônica de Lewis e estrutural da ligação entre nitrogênios. Beleza, vamos fazer um nitrogênio. Quando eu trabalho com nitrogênio, eu vejo que o nitrogênio tem 7 elétrons. Primeira coisa, distribuição eletrônica. Então vem, ó, 1s2, 2s2, 2p3. 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Bonitão. Camada de valência. 2 mais 3 dá 5 elétrons. Quantos elétrons eu preciso para somar com 5 que dê 8? Né? A gente precisa lembrar da nossa regra do octeto. Então, aqui eu tenho 5 elétrons. Para dar 8, eu preciso de mais 3. Ah, ou seja, eu tenho que fazer 3 ligações. Opa, estão pegando jeito, está massa, está redondinho. Então vamos colocar os nitrogênios? Bem, eu tenho 2 nitrogênios para reagir, ele falou para reagir 2 nitrogênios, estão aqui. Vamos colocar os elétrons? Cada nitrogênio tem 5, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, e de cá 1, 2, 3, 4, 5. Vamos compartilhar. Eu vi que o nitrogênio tem que fazer 3 ligações. Tá aqui, ó. Eu tinha 5 elétrons. Preciso de 3 para ficar com 8. Esses 3 é justamente a quantidade de ligação que eu tenho que fazer. Foco na tela. Olha lá o compartilhamento dos 3. 3 ligações. Ó. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Aqui eu tinha 5, mais 3, 8. O outro tinha 5, mais 3, 8. Estão estáveis. Aqui é a minha fórmula eletrônica. Né? Quantos nitrogênios eu tenho? N2, minha fórmula molecular. E eu posso simplificar a fórmula eletrônica assim, ó, com 3 tracinhos. Né? Que aqui é a minha estrutural. Opa, eu tenho uma coisa diferente. 3 tracinhos significa o quê? Significa que eu tenho uma ligação tripla. Beleza. Aprendemos, olha aqui para mim. Aprendemos ligação simples. Ligação simples é um tracinho só, compartilhando um par de elétrons, um elétron de cada um, né? Ligação dupla são 2 tracinhos, quando compartilha dois pares de elétrons, né? Cada um aqui, ó, 2 do A e 2 do D, vamos dizer assim que é mais bonitinho. E eu tive a ligação tripla, que são 3 tracinhos, 3 elétrons de cada um, compartilhando no total 6. Existe a ligação quádrupla? Não existe, tá? A gente vai dar simples para dupla e para tripla. Não existe por conta de impedimento estérico. Na ligação química, pessoal, a gente não tem um elétron posicionado sozinho, quietinho. Não. Esse elétron tem movimento, existe repulsão eletrostática, porque possui carga, não é elétron negativo. Eu não posso sobrepor ligações uma acima da outra, de uma grande quantidade como a ligação quádrupla, porque iria ter repulsão daquelas ligações. A gente chama de nuvem eletrônica. Tá? Então, aquela nuvem eletrônica, onde estão os elétrons da ligação, se eu coloco uma próximo demais da outra, existe repulsão. Beleza? Então, não existe ligação quádrupla. Vai de simples, duplas e triplas. Pessoal, foco na luz aqui. Vamos fazer a nossa ligação aqui, uma ligação do NH3, só para firmar. Bem, distribuição eletrônica. O nitrogênio tem 7, então fica 1s2, 2s2, 2p3. A gente vê que ele tem 5 elétrons. Para dar 8, faltam 3, ou seja, são 3 ligações. Ó, já estamos fazendo rápido aqui, hein? Tem o hidrogênio tem 1, então 1s1. Ele tem 1 elétron para chegar no 2, porque ele é uma exceção. Falta 1, então ele faz uma única ligação. Vamos colocar aqui para reagir. Eu tenho nitrogênio, né? Vou colocar aqui, ó, nitrogênio, e vou colocar um hidrogênio aqui embaixo. Vamos colocar os elétrons. O nitrogênio a gente viu que tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. O hidrogênio a gente viu que tem 1. Então vamos colocar para compartilhar esse 1 elétron. Opa, compartilhou.
Bem, o nitrogênio precisa de 3 e fez uma única ligação, está faltando hidrogênio. Ah, vamos colocar aqui mais hidrogênio. Se ele já fez um aqui, vamos colocar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Cada hidrogênio tem um elétronzinho, né? Um aqui fez uma ligação, um aqui fez outra ligação. Cada hidrogênio faz quantas ligações? Uma. Tá massa. Cada hidrogênio fez uma ligação. O nitrogênio faz quantas ligações? 3. Tá massa. O nitrogênio está fazendo 3 ligações. Aqui eu tenho a minha fórmula eletrônica de Lewis. Quantos nitrogênios eu tenho na parada? 1. Quantos hidrogênios eu tenho na parada? 3. NH3, ó. Bateu. E a fórmula estrutural? Facilita. Vamos facilitar a vida aqui, ó. A gente tem a nossa molequinha de amônia, beleza? Obviamente aqui isso aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Esse que a gente trabalha quando a gente vai falar de geometria. Então, pessoal, a gente entendeu um pouco sobre ligação covalente. Foca em mim aqui para mim, por gentileza. Corta para mim. A gente entendeu um pouco sobre ligação covalente, o que seria, quem são os participantes, como que funciona. É de suma importância eu entender que tipo de elemento que ele é. É metal? É ametal? Quantos elétrons ele tem? Isso a tabela periódica vai nos fornecer. Fiz a distribuição eletrônica. O que é a camada de valência? Quantos elétrons faltam? Eu tenho o nitrogênio. O nitrogênio faltam 3 ligações. O oxigênio faltam 2 ligações. Beleza? O cloro falta 1, tem 7 elétrons, falta 1, uma ligação. Tá certo? Então a gente vai fazendo passo a passo para a gente entender como é que funciona isso aí. Beleza? Foco na lousa, uma coisa muito importante quando a gente fala de propriedades. Lá na aula de ligação iônica, eu falei para vocês o sal de cozinha para a gente memorizar. Aqui no composto covalente vai ser um pouco diferente, pessoal. Por quê? Porque eu tenho representantes muito diferentes um do outro composto covalente. Vou explicar isso para vocês. Olha aqui. Primeiro vamos falar do estado físico. Bem, estado físico em temperatura ambiente, normal, né? Nas condições ambientes, os compostos moleculares e covalentes são encontrados em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Olha aqui para mim. Lá no composto iônico, em condições normais, temperatura e pressão, nossa temperatura normal, os compostos eram sólidos. Aqui no covalente vai ter muita diversidade. Vão ter alguns que vão ser gasosos, vão ter uns que vão ser sólidos, vão ter uns que a gente vai ser líquidos. Vamos olhar aqui? Exemplo, sólido, açúcar, a sacarose. O açúcar, pessoal, é um composto covalente. E é sólido, né? A sílica, que é a areia, sólido. Diamante, grafite, sólido. Compostos líquidos, água, acetona, etanol, gasolina, querosene, são compostos líquidos. Compostos gasosos, sulfeto de hidrogênio, gás cloro, gás bromo, gás hidrogênio, gás oxigênio que a gente respira, metano, peido dos outros, é tudo gasoso, são compostos covalentes. Continuando em propriedades, ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembrando, fusão, passagem do sólido para o líquido, ebulição do líquido para o gasoso. Então, olha aqui, ó. Em geral, os pontos de fusão e ebulição dessas substâncias são menores do que as substâncias iônicas. Isso é óbvio. Só para a gente analisar que a gente tem uma gama de compostos covalentes que são líquidos e gasosos. Ou seja, eles passam do estado líquido para gasoso muito fácil. Se a gente for fazer um paralelo, a água evapora a quantos graus Celsius? Em um ATM, evapora 100 graus Celsius. Beleza. E o açúcar, você lembra? 1461, né? Olha a diferença de temperatura. Beleza? Observação, foco na lousa. Para compostos covalentes apresentarem pontos de fusão e ebulição altos, deve-se analisar massa molar, ou o tamanho da molécula, né? E as interações intermoleculares. Nós vamos falar muito sobre essas interações intermoleculares, beleza? A gente vai ter uma aulinha só sobre isso aí. Isso aqui é só para a gente analisar a questão do tamanho da molécula e o seu estado de agregação. Então, primeiro aqui eu tenho um gás, o metano. O metano, pessoal, vamos colocar aqui que é o CH4. É o gás metano. Eu tenho uma molécula pequenininha. Se eu pegar aqui, por exemplo, combustível, a gasolina, a gente chama de octano, né? É o C8H18. O octano tem 8 carbonos, uma molécula um pouco maior, está líquida. Se a gente pegar o óleo diesel, eu chego a ter 20 carbonos. Está aumentando a quantidade, entanto que o diesel é mais viscoso. Se a gente pegar o asfalto, eu tenho uma grande quantidade aqui, ó, tem de mais de 70 carbonos, por isso que ele é sólido.
Obviamente, o tamanho da molécula vai me falar se essa molécula vai ser gás, gasosa, líquida ou sólida. Então, por isso que eu falei, a gente tem que analisar algumas coisas. A interação, tamanho da molécula, massa da molécula. Beleza? Continuando, corrente elétrica. Em suas formas puras, tanto líquido como sólido, não conduz eletricidade. Água pura não conduz eletricidade. Olha aqui para mim. Eu estou tomando banho. Água pura não conduz eletricidade. Ah, professor, mas se eu estiver tomando banho lá no mar, estiver chovendo e relampeando, eu posso ficar lá? Aí, obviamente, não. Por quê? A água do mar é pura? Não. A água do mar não tem sal. O sal, a gente viu que é um composto iônico. O sal dissolvido em água conduz eletricidade. Então, a eletricidade vai passar por os compostos iônicos. Lembra da transferência de elétrons de compostos iônicos? Ó, transferência de elétrons, eletricidade. A eletricidade passa ali, você acabou de morrer. E não fala que fui eu que falei para vocês tomar banho na água pura, não. Compostos iônicos puros não conduz eletricidade. Aí a água que a gente bebe tem sais minerais, né? Tem vários componentes ali que vão conduzir eletricidade. Então toma bastante cuidado com isso aí. Foca aqui, ó. Exceção, grafita. O grafite, ele conduz eletricidade na forma sólida. Por quê? O grafite, pessoal, ele tem uma coisa chamada ressonância. Ele tem elétrons, né, aqui em ressonância, que nosso componente aqui. E quando eu tenho elétron em ressonância, olha aqui para mim, elétron em ressonância, quer dizer que o elétron está com mobilidade, está se movendo. Toda vez que você vê elétron se mover, conduz eletricidade, facilita muito isso. Quando a gente for trabalhar em pilhas, vocês vão ver a passagem de elétrons de um componente para o outro, isso vai produzir a nossa eletricidade, beleza? Então no grafite, na grafita, tem essa possibilidade de transferência de eletricidade, porque o elétron está em movimento. Vamos dizer assim, ó, entre aspas, elétron carrega a mão de eletricidade e a eletricidade passa feliz. Tranquilo? Só para vocês se ligarem, só para vocês se ligarem. Solubilidade. Polar solubiliza polar, apolar com apolar. Semelhante com semelhante, isso é muito tranquilo. Tenacidade. Resistências das substâncias covalentes ao impacto, o choque mecânico é baixo. Né? No entanto, que se a gente pegar o vidro, tenacidade, pessoal, é força de pancada. É mais fácil eu quebrar uma porta de ferro no soco ou uma porta de vidro? Porta de vidro. E o vidro é o quê? Feito de areia. Areia é um composto covalente. Tá vendo aí a diferença? Então, a resistência mecânica do composto covalente é baixa. Continua ali. Dureza. Em geral, possuem dureza elevada, com exceção da grafita. Pessoal, para finalizar, dureza não quer dizer a resistência pancada. Dureza é uma propriedade química de um composto riscar o outro. Por exemplo, o diamante é o composto mais duro pelo fato que ele consegue riscar qualquer componente. Para você riscar o diamante, você tem que usar outro diamante. Então, se você pegar um diamante e raspar no chão, ele não vai riscar, porque ele tem alta dureza. Mas isso não quer dizer que você jogar um diamante no chão ele vai quebrar. Portanto, ferramentas de corte preciso utilizam a lâmina de diamante. Beleza? Então, toma cuidado. Força mecânica, tenacidade. Dureza é ser riscado. Então, pessoal, olha aqui. Foi um prazer dar para vocês nessa parte de ligação covalente. Então, a gente trabalhou a parte de ligações químicas. E na próxima aula a gente vai continuar dando continuidade em nossa matéria de ligação química. Beleza? Tamo junto, bons estudos e tchau. Obrigado!